Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas nessa live, mais uma live do dia 21 de maio, iniciando aqui no Atma em Luz e trazendo para essa noite, uma noite bem importante, o portal 666 e as percepções desse portal, o que é que ele traz para a gente, o que é que ele realmente significa nas nossas vidas. Vamos desmistificar, né, algumas questões que hoje a gente sabe que falam muito sobre o 66, mas nós vamos trazer uma perspectiva do que é esperado de nós enquanto seres humanos, enquanto seres, né, habitantes desse planeta, e como é que a gente pode interagir com essas vibrações que são oriundas de junho, do mês de junho. Boa noite a todos, boa noite, que legal. E para iniciar essa live eu vou chamar aqui as minhas convidadas, Li Alves e Sol Garcia, da Fênix Numerologia. Boa noite a todos, a todas, que legal, muito feliz aí de vê-los aqui. Vamos ver, iniciando aqui. Deixa eu chamar aqui a minha querida Li. Deixa eu ver, Li. Deixa eu ver aqui. Já convidando. E a Sol. Oiê! Boa noite, Sol, vira aqui a câmera para nós. Estou tentando. Agora foi. Oi. Boa noite, meninas. Muito Boa obrigada noite. por tê-las aqui. Que gostoso a gente falar um pouco mais sobre esse portal, né? Nós estamos discutindo aí algumas lives e também entre a gente, né? A gente sempre bate aquele papo gostoso e fala um pouco mais sobre o que é esse portal, e a ideia é multiplicar esse conhecimento e preparar vocês que estão assistindo essa live, ou você que vai assistir daqui a pouco, amanhã, ou mais próximo desse portal, como é que você vai interagir com esse portal, como é que você vai conseguir, enfim, ter a vibração, né, sintonizar, a sincronicidade desse portal na sua vida. Isso. E vamos lá, meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, das expectativas da noite, como é que a gente inicia a nossa noite aqui. Li, quer começar? Posso começar. Bom, hoje a gente vai falar de um portal, ao meu ver, é bem poderoso, né? Principalmente no que se diz, né, do que se trata as relações de um modo geral. Então, assim, é um portal que a gente tem que estar bem preparado, porque eu acredito que ele é um ápice, né, nas relações, e a gente está bem na metade do ano aí com esse portal, né? Então, assim, se a gente olhar para trás, já passou aí metade de um ano, e o que, que a gente fez, né, das nossas relações, né? E o que está nos trazendo, né, desafios, no sentido de desafios, no sentido também de nos deixarmos mais otimistas, né, para o restante aí do ano. Então, acho que tem muito a ver aí com essa questão das relações de um modo geral, tanto no trabalho, quanto na vida afetiva também, né? Nas relações do dia a dia, na relação consigo mesmo. Então, assim, é um olhar que a gente tem que estar bem, um olhar especial que a gente tem que ter aí, porque o ser humano ele não vive só, né? Ele vive das suas relações, do famoso network. Então, é interessante a gente se atentar a esses pontos mesmo, né? Porque isso é bem importante mesmo. Sol, quer complementar aí um pouco o que a Li está trazendo para a gente falar, iniciar a nossa busca interna desse portal? Eu primeiro quero agradecer o convite
E eu acho que ali colocou muito bem, né? Um portal importante que fala de relacionamento, e é o que a gente mais faz na vida, né? De relacionar-se consigo, com os outros, e o que a gente pode aprimorar-se nesse sentido, porque a evolução do planeta é isso mesmo, a gente está aqui para sempre olhar para um lado com que a gente possa, o que eu posso fazer de melhor todos os dias, no meu caminho, né? Então, é um portal bastante forte e interessante em relação a tudo isso, e a gente está aqui para brincar um pouco de ser gente grande. Bom, gente, a ideia aqui é fazer. Gente, eu tô com. Não sei, começou a chorar, que eu vou ficar chorando agora, não sei porquê, mas vai ficar assim. Gente, a ideia aqui é falar com vocês um pouco mais a nossa percepção. Nós somos três numerólogas e a base, né, da nossa conversa vai ser a função desse ano, né, e esse alinhamento importante do mês de junho. Vale lembrar que ainda dentro do mês de maio, nós temos o portal do dia 23 agora de maio, que também traz segunda-feira a sua força, né, enfim, uma força de alguma forma que nos toca algum tipo de transformação interior. Quem não viu a nossa live, a gente falou em 22, né, em 21 de abril, sobre o portal do dia 22 de abril e também dos portais que estavam conectados a essa fenda, né, esse vórtice energético e as possibilidades que a gente poderia ter a partir dessas conexões com essas vibrações. Então, para agora, a gente vai conversar com vocês mais sobre o que esse 6 do portal está trazendo, como que ele funciona, né? Que tipo de alinhamento que a gente faz, nós, enquanto numerólogos, como é que a gente entende que esse portal ele acontece, como é que ele se propaga. Então, nós vamos ter 6 de junho, que é um duplo 6, 6 do 6, e nós temos o ano mestre 2022, né, que traz aí a roupagem do mestre 22, em que você tem a tríplice, uma tríade, né, de 2, então o 6, 6, o 2 e o 2, né, que forma o 2022, você vai ter também a soma de um 6, que é o nosso ano universal. E aí a gente tem essa tríade, né, do 666, ou a tríplice do 666, e o que isso traz? A força que a gente vai hoje trabalhar bem nessa live é a dos relacionamentos. Então, como é que a gente, a partir das intenções do mês de junho, que fala muito do coração, né, na nossa percepção, vou falar nossa porque a gente já discorreu um pouco os assuntos, mas assim, a gente quer que vocês percebam bem que a batida do mês de junho, com esse portal, a partir, né, já começa a ficar muito forte como uma oportunidade de transformação, mas principalmente nas nossas relações. Como é que a gente vem lidando com aquilo que existe dentro da nossa casa, do nosso trabalho, né? As relações com os nossos colaboradores, diretos e indiretos. Muitas vezes há questões, né, que a gente não sabe lidar, então a gente vai ter uma oportunidade bem grande dentro do mês de junho de limpar principalmente mazelas relacionais. Então, Li, queria que você falasse um pouquinho e aí depois eu volto, né, para falar dessa desmistificação, né, do 666 como o número da besta, e a gente vai falar, a gente vai se ater nos aspectos mais luminosos desse portal, né, e não tão dos aspectos de sombra. Vamos lá. Sim. Mesmo porque, né, eu acho que a gente que tem que estar trabalhando numa frequência mais elevada, né, para se conectar com uma frequência também elevada, e tem a questão da lei da atração, né, porque tudo que a gente emana, a gente acaba atraindo.
Então, a energia, né, o número é só uma simbologia de uma energia que não é nem positiva e nem negativa. A conotação que dá, né, o ser negativo ou positivo, somos nós mesmos, através do quê? De novo, das nossas escolhas, né, das nossas atitudes. E aí, se a gente está numa frequência mais densa, a gente vai se conectar com essa energia mais densa, né? Então, é a raiva, é a discussão num relacionamento, né? São os conflitos. Se a gente está numa energia mais elevada, né? A do amor, a do perdão, né? A gente consegue, então, estar numa frequência também, ressoa, né? Na verdade, com uma energia boa. Então, vem para a gente também uma boa energia, né? Então, a energia 6, né? Ela está no ar, né? No ano, na verdade, né? Porque o 6, 2022, é o número 6, é a energia universal, e a gente está falando esse ano sempre, né? A gente até fez o e-book, né? Que a gente falou da energia 6, que é puro relacionamento. Então, este ano, quem não aprender a se relacionar com o outro, né? É primeiro a se relacionar consigo mesmo, né? Porque você também tem que saber se aceitar, né? Também saber se perdoar, né? Para poder ter uma boa relação também com o outro, com aquele que está à sua volta. Então, esse portal é um triplo 6, né? A gente tem aí uma energia também mensal, né? Eu somando aí o 6 com o de 2022, vai dar um 12. E o 12 requer um certo sacrifício, né? De repente, trabalhar aí com algumas escolhas, né? Como se fosse desapegar, né? Largar um pouco aquilo lá que a gente às vezes está teimando em querer, né? Mas perceber que algumas coisas realmente para este momento talvez não seja o momento ideal, ou talvez a gente não esteja preparada para receber aquilo que a gente quer, né? Então, tem essa energia do 12 que depois transforma-se num 3. Então, de repente, né, se a gente começa a pensar, né, o que realmente é para mim, e aí eu entender que eu preciso me abdicar de determinadas coisas, né, para poder criar novas coisas, porque o 3 é uma energia de geração, de criação, né, para que o novo possa entrar na minha vida, eu tenho que, né, que nem um guarda-roupa. Quando a gente arruma, a gente tira algumas roupas para doar, para quê? Para ter espaço para entrar coisas novas, né? A nossa vida é assim. Então, de repente, aquilo que eu estou tentando há anos, né, ou já há algum tempo, eu tenho que perceber que, de repente, eu não estou preparada neste momento, ou, de repente, aquele período, aquela oportunidade, sabe aquele tempo, né, passou, tá? E aí aceitar isso, né? Se perdoar, né? Porque às vezes pode carregar alguma culpa nesse sentido, mas para que essa energia 3 que está emanando aí em junho possa vir para a sua vida, né? Então também desapegar um pouco, né? Do antigo, daquilo que de repente não serve mais para mim, que é só alguma coisa relacionada ao ego, a minha teimosia, mas para a minha essência aquilo já não serve mais, porque já passou, né? Então pensar nesse sentido, tá? Então, isso cabe às relações, isso cabe ao trabalho, isso cabe às minhas metas, aos meus objetivos. Será que eu estou alinhada, né, realmente ao meu propósito, realmente aquilo que eu vim para ser, né, para fazer, né? De repente, a vida dá uma chacoalhada que é para você entrar no eixo novamente, e aí sim você poder cumprir com o seu propósito, né? Então, essa é a energia 6 aí, né? A energia desse portal, e que vai estar muito forte em junho, né? Exatamente. É uma energia, é bom até o que você trouxe com relação a entrar coisas novas, né? E para isso a gente tem que abandonar aquilo que, de alguma forma, não nos alimenta mais, não nos nutre, não nos faz crescer. Mas, mesmo assim,
entender que esse 6, né, o 6 ele está conectado com a espiritualidade, ele é aquele que traz a força, né, motriz da união do que está em cima e está embaixo. Então, numa das nossas discussões internas, a gente chegou a essa conclusão aqui, que é um portal que, por ser um triplo 6, pessoal, ele é muito importante, porque ele vai estar conectado com o que está acima, ou seja, com a luz. Mas também, essa luz, ela vai estar trazendo, de alguma forma, uma sombra. Então, aonde nossas sombras, né, estarão ali sendo projetadas nessas áreas, principalmente que envolve a conexão com o outro, é onde a gente tem que estar muito, muito atentos, porque nós seremos muito testados para esse despertar espiritual que a gente vem trabalhando, né, ao longo dos últimos anos, e isso vem já principalmente de 2020, a gente teve aí um chacoalhão, 2021, 2022 agora é onde a gente tem as nossas provas testes, e para isso a gente vai precisar, mais do que nunca, trabalhar o que o 6 traz, que é o elo, a união, o acolhimento, o entendimento sobre o outro. Né, Sol? Contribua aí com as tuas percepções, minha linda, que você tem muita coisa para falar. Eu acho que esse portal, né, ele é muito interessante, inclusive o número 6, que até a grafia dele me chama a atenção nesse sentido, porque ele tem uma haste. Sim, né? Você vai desenhar o número 6, ele tem uma haste, depois ele faz uma voltinha e ele volta para essa haste. É como se ele buscasse, sim, a individualidade dele como pessoa, como ser em evolução, mas ele sempre volta para si, para o seu ninho. E o ninho, para o número 6, é o ninho, o próprio ninho que ele tem dentro de si, que é um ninho que ele guarda todas as suas querências, todas as suas dúvidas, todos os seus acertos. E ele tem um ninho da família, né? Ele tem um ninho do lar enquanto porto seguro. Então, o 6, ele representa realmente toda essa parte de relacionamento que a gente fala da amorosidade, da empatia, do cuidar do outro, de olhar, se colocar, né? Porque a empatia é isso, se colocar no lugar do outro, e eu costumo dizer que é vestir a sandália do outro, que nem sempre é possível, porque é muito difícil. Mas nesse contexto todo de sentimento, porque esses 3, 6, eles vêm muito falar da nossa posição, da nossa responsabilidade enquanto ser no planeta, nesse sentido, porque ele prega o amor, e nós estamos esse ano treinando a amar, né? Nós estamos treinando, nós estamos buscando dentro de nós esse grande amor, né? E como ser em evolução que somos, eu gostaria muito de tocar num assunto, num tipo de amor, que é o amor próprio. Durante muito tempo, o amor próprio, você dizer que eu tenho amor próprio, assim, tinha uma cotação, e às vezes a gente chega nisso como orgulho, né? Eu tenho meu amor próprio, então eu não vou pedir desculpa lá, eu não vou pedir perdão, né? Nem para mim, nem para ninguém, mas mas como nós somos feitos de luz e sombra, o orgulho como luz, ele é muito interessante, porque ele nos potencializa naquilo que construímos. Nós temos que ter esse orgulho positivo, sim, porque é algo que nos impulsiona para frente. Né? A gente tem que ter orgulho do que a gente cria, do que a gente faz bem, do que nos nossos relacionamentos positivos, saudáveis. Então, é uma construção pessoal e nós temos que ter esse orgulho, sim.
Então, amor próprio, quando a gente fala em amor, a gente fala em nutrir, mas amor próprio é isso, é a gente nutrir também a si mesmo. Então, esse portal, eu acho que ele vem como uma mensagem angelical de dizer, sabe? Eu vejo assim esses 3 seis assim, como um ser que busca o amor, o outro que é a convivência e o outro que é o planetário, porque nós somos um conjunto, sabe? Nós somos eu, enquanto pessoa que tenho que amar, tenho que me amar, tenho que amar, tenho que ser amado, tenho que olhar para o outro, sim, com carinho, com amor, e tenho também que amar esse nosso planeta que nos recebe enquanto pessoas que estão aqui batalhando para evoluir. Ele também merece o nosso amor. O planeta, os animais, né? E como é fácil para nós todos, assim, nos preocuparmos, assim, sempre com o outro, e não nos preocuparmos na mesma medida com a gente mesmo. Eu acho que o grande ponto de partida é nós, porque, sabe, a gente tem a mania de sempre estar à disposição do outro, a gente tem, como um bom 6, né? O 6 é isso, estar assim, fazer o bem sem olhar a quem, ajudar, realmente nutrir o outro, abrir mão de muitas coisas, para poder ajudar, mas nós temos que saber também os nossos limites. Sabe, muitas vezes, quando a gente fala, olha, cuide do outro, é um ano de saúde, sabe o que a gente faz com a nossa saúde? Nós não temos limites. Muitas vezes, nós estamos no topo, nós estamos explodindo e nós estamos pegando coisas para fazer. Então, não é ruim ajudar. Nós viemos aqui para ter essa troca emocional, essa troca de amor, essa troca de convivência, mas nós temos que colocar um limite em nós também, porque senão nós não temos tempo de nos cuidar. A gente dá tudo que tem e não sobra nada para nós. Então, ter limites não é não cuidar do outro, é saber até onde a gente pode ir. Porque muitas vezes nós decidimos fazer tantas coisas e esquecemos de nós, esquecemos nas coisas simples, não nos alimentamos direito. Eu mesmo sou exemplo disso. Eu fui bancária durante muitos anos. Quantas vezes deixava de almoçar, comia aqueles lanchinhos assim ali, cafezinho, para atender, ou para atingir uma meta, ou para, entende? Sempre pondo o que era o material, o que era o mais importante, ou como eu via o mais importante. E as pessoas fazem isso com a própria vida. Hoje eu sei as consequências, aprendi, mas ainda fazemos isso de vez em quando. Tem dia que nos sentimos assim, esgotadas. Então, a nossa saúde mental, física, emocional, ela fica abalada. Aí vem os problemas físicos, né? E nós precisamos aprender a lidar com isso, porque a nossa vida física, esse físico, a nossa vida física é um grande compartimento para a nossa evolução, para o nosso espírito, sabe? Nós estamos falando com anjos nesse portal. Eles estão dizendo para nós, olha, ame sim, ame o seu próximo, como a máxima de Jesus, mas à medida que você se ama. Jesus não falou simplesmente, ame a seu próximo. Ele diz, ame a seu próximo como você se ama. E olha como nós estamos nos amando. É essa reflexão que eu trago aqui para essa conversa, né? No sentido de a gente olhar para si e fazer, que amor que eu estou me dando? Eu estou falando em amar
ter um relacionamento. Como é que eu posso ter um relacionamento saudável se eu não me amo? Como é que eu posso cuidar da saúde, que eu me preocupo? É claro que a gente vai continuar se preocupando com a nossa família, com uma pessoa que precise de nós. Isso é próprio, está no nosso coração isso, mas a gente se esquece, né? Aprender a dizer não. Gente, como é difícil, a gente não se perdoa, a gente se culpa por dizer não para as pessoas, sabe? E vem aquela pessoa te pede uma coisa, você faz. Aí vem e te pede, você não está querendo fazer, mas se você não faz, você se culpa, caramba, como é que ela se virou? Você fica se preocupando, mas você não estava nem aí, você não estava afim, você queria, sei lá, dormir, porque você não dormiu bem à noite, refazer as suas energias. E, no entanto, você não se cuida, porque você precisa dar mais um pouco para o outro. E amar não é precisar. Amar é uma coisa que vem do nosso coração e a gente dá, assim, com prazer tão grande, com prazer, assim, de brilho no olhar, nosso coração bate forte, ele canta, ele faz versos para nós, quando a gente está no lugar que a gente quer, fazendo o que quer, com as pessoas que a gente quer. Então, a gente reverbera uma felicidade, e é isso que a voz desses anjos estão dizendo, sabe? Cuide do teu planeta, cuide das pessoas, cuide da sua família, cuide dos teus relacionamentos, faça com que eles sejam saudáveis, mas primeiro seja saudável para você, né? Então, coisas assim como se colocar em primeiro lugar, sabe? Não é uma coisa ruim, porque, por exemplo, se você fala, olha, experimenta fazer esse exercício, você fala assim para todo mundo, para uma pessoa, sempre, sempre. Um dia você fala não. Ela nunca mais olha na tua cara, diz que você está antipática, que você está orgulhoso. Você não está afim. Não é, hoje não dá. Aí não dá hoje, não dá amanhã, não dá depois. Corta da tua vida que é melhor, porque está abusando, né? A gente, por exemplo, a Ali falou muito bem do perdão. A gente não se perdoa, a gente quer ser perfeito. Não, nós queremos estar no pódio, né? No topo o tempo todo. Não é, a gente erra. Não há um Cristo aqui, e digo aqui na live, em todo lugar nesse planeta, que não tem errado uma vez. E errar é humano, sim. Errar é a gente sabe, olhar que esse erro é para a gente não repetir mais. Só isso. Mas você teve a experiência, né? Como a Ali falou muito bem, um propósito. O propósito é aquilo que seu coração quer. Seu coração é o primeiro órgão que nasce no feto. Por que será, né? Porque ele vai cuidar de você, ele vai te dizer quando você está errado, quando você está no caminho que não é da sua essência. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que os anjos estão aí sim, nesse dia 6, dizendo, a gente, como a Roberta mencionou, eles estão falando assim, sabe, muda, né? Ali também colocou muito bem, muda aquilo que não te serve mais, passa para frente, sabe? Seja lá o que for, viu? Vai passando para frente, bom dia. Então, passa para frente, não te serve mais, não fique empacado. Será? Será que vai dar certo? Ah, eu vou tentar mais uma vez. Ah, não, eu vou. Não, vou ficar mais um pouquinho. Gente, sabe, a fila anda. Tem que mudar. E mudar hábitos, então, né, Sol, também, né? A gente tem condições de mudar. Pensamentos, crenças. Não, eu sempre fiz assim. Então, é assim que eu faço. E pronto.
Aí vem um bam bam lá que pode te dar uma luz, te abrir o leque, fazer, né, teu olho brilhar. Não, esses molequinhos, essa juventude que vem aqui me encher o espiritual, porque eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Oh, não dá, É gente. bem por Então, aí. para terminar aqui, que quando a Roberta sabe que quando eu começo a falar não vai mais, eu vou terminar. Para terminar, eu vou falar para vocês: alto amor é alto respeito. Então, na mesma medida que você se preocupa com um filho, com um companheiro, uma companheira, com o seu trabalho, que é a sua criação, né, que a gente deve se parabenizar a cada passo que der na vida, com tudo isso, é se aplaudir, gente, se aplaudir. Nesse portal, esses anjos vêm dizer para vocês, para nós todos, faça. O amor é a mola propulsora do universo, não tem outra vertente. Então, mas vai aprendendo a amar, que nós ainda precisamos aprender muita coisa sem apego, sem exigências, porque o amor é livre. O amor é livre. Quando você ama assim com liberdade, você tem um amor maravilhoso. Então, não é fazer troca, sabe? Eu só vou se você fizer isso para mim. Isso não existe no amor. Isso existe no nosso ego, no nosso jeito, do nosso olhar na vida. Então, eu acho que é o momento da gente dar um impulso da maturidade que a gente vem falando tanto tempo. Amadurecer, vamos sair da adolescência e tornar a gente grande. Então, obrigada pelo tempo. Ah, imagina só, nós vamos falar ainda mais. Mas olha só, que bacana essas questões que você trouxe, né? Desse olhar para si, para as nossas relações em termos de convivência, né? E também para as questões no coletivo, que é bem o que o Triplo 6 traz. Mas olha, eu pensando aqui, tá? Com meus botões e aí trazendo para a minha vida do dia a dia. Eu acho que alguns talvez possam dizer. Quem aqui não está com entrave, né? Aí dentro de casa, nessas últimas semanas, não teve uma situação que sabe, está tendo que olhar de perto, uma questão emocional que aguçou, que veio à tona, enfim, às vezes uma certa a questão de irritar-se, né, com o outro, um comportamento que você diz não ser tão apropriado, e aí aquilo começa a te irritar, começa a te tirar do prumo, né? Ou realmente você tem que se reposicionar, né? Trazer para você aquela responsabilidade. Então, esse portal também vai falar muito sobre isso, sobre a responsabilidade. Então, se eu quero tanto a minha mudança, se eu quero tanto que a minha vida seja mais fluida, então, até que ponto eu estou sendo responsável para que isso aconteça? Até que ponto eu estou olhando para mim, para as minhas necessidades? Porque quando a gente está bem, né, pessoal, a gente sabe que a gente impacta positivamente o meio. Então, a gente tem que olhar para esse movimento, desse convite que o Portal de Junho está trazendo para a gente. E não só junho, a gente falou, vem falando, né? Todo mês em especial a gente tem um portal de conexão. Então, vamos falar de maio aqui, a gente teve o portal 55, agora 14.5, 23.5, que vem reforçar, cara, vamos mudar. Ó, aquilo que não está bem, vamos agir de maneira diferente. Trabalha alguma questão que você tem aí emocionalmente que não está bem estruturada, vamos reavaliar, vamos mergulhar, vamos olhar dentro e vamos extrair, né, o melhor disso para o nosso dia a dia. Então, uma pergunta, nós todos estamos sendo testados, meninas. Vamos falar agora do 6.6, ele traz uma soma 18. Né? Que a gente sabe, ó, 6 mais o 6 mais o 6 vai dar um 18. O 18, pelo tarô, para quem estuda, quem conhece um pouco as lâminas sagradas,
essa ferramenta, né, sagrada, ela vem com a roupagem da lua, né? Ela tem o símbolo da lua. Então a gente vai estar falando muito do feminino. Ao todo tempo a gente vai estar trabalhando a nossa essência feminina, ou seja, a nossa conexão com a nossa deusa interior, né? Quem somos. E a gente vem também com a responsabilidade de tangibilizar esses sonhos. Essa mulher que existe dentro da gente, essa força feminina que existe dentro da gente. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que cuidar que essa lua, né, ela traz ali as ilusões, aquilo que também nos movimenta enquanto sombras, né? Não só a luz, mas também a sombra. Então é observar de que maneira a gente vem lidando com os nossos entraves emocionais. Como é que a gente olha as nossas necessidades? Muitas vezes né? A gente não olha mesmo, porque a gente acaba ficando em segundo plano. E fica em terceiro plano. E a Sol trouxe uma coisa bem importante. A gente vai ter que aprender a dizer não. Ai, mas o não é um não positivo. É aquele que a gente fala para o outro impondo o quê? Limites. Né? Eu estou impondo, eu vou até aqui, daqui para frente eu não vou conseguir mais. E isso não vai te gerar conflito, isso vai te gerar o que o portal pretende trazer, que é a harmonia. Ele é um triplo seis. Então, quando a gente fala na sombra desse triplo seis, que é algo que a gente vai trazer agora para vocês entenderem, que são os cuidados que vocês têm que ter, é você realmente interagir com o melhor de você. O que é o melhor de você? As pessoas da sua casa conhecem o melhor de você? O pessoal que trabalha contigo conhece o melhor de você? Você conhece o melhor de você? Então fica aí a chave, né, Li? Que a gente precisa sempre lembrar, né? Se a gente conhece esse melhor. Sim. E como curiosidade, né, no mês de junho, a gente tem, deixa aqui ver os meus estudos aqui, são 3 portais 666, né? Só que com nuances diferentes, né? Então, esse primeiro, a gente tem aí, só como curiosidades, né? 6/6 de 2022, vai cair numa segunda-feira, onde o regente do dia, né, da semana, é a Lua, né? Então, olha só, né? Se a gente fazer a somatória, vai dar o 18, que depois vai chegar no 9, né? Então, tem muita coisa relacionada, né? Muita conexão aí entre essas energias, né? A Lua que estará na segunda-feira nesse portal é a Lua Nova. A gente vai estar lá no finalzinho da Lua Nova para a Lua Crescente. O elemento é água, então, olha lá, de novo, né, as emoções, se aprofundar, né, na sua verdade, né, no respeito a si mesmo. Então, falar não é colocar respeito a si mesmo. Né? E aí a gente tem o arcanjo Gabriel, ele é o arcanjo da segunda-feira, tá? E aqui a gente, né, nessa energia toda desse portal, o ideal seria, né, para as intenções, né? Aí vem as reconciliações, os amores, né, as relações de uma certa maneira, né? E aí a gente tem o arcano, né, que aparece 666, vamos colocar aí o arcano, os enamorados, né? Tá falando exatamente disso, né, das nossas escolhas. A gente precisa, né, porque o enamorados, é que eu não estou aqui com a cartinha de tarô, mas tem, é como se fosse o juiz, né? Tem o cupido e os duas. O seu tá fácil aí, Rô? Não, não tá. Não, então tá. Os enamorados têm uma pessoinha ali que fica em dúvida, né? Entre duas pessoas, né? Mas essas pessoas podem ser dúvidas de trabalho, dúvidas de situações, né? Enfim. E você está no momento que precisa fazer escolhas, né?
Perfeito. E as escolhas, elas estão relativas, né, são relativas aos nossos desejos. Só que toda vez que a gente escolhe, gera-se, né, vai gerar consequências, né? E toda vez que escolhe, nós não somos as únicas pessoas a ficar refém, né, dessas consequências, mas sim todos que estão à sua volta, tá? Porque dependendo da sua escolha, outras pessoas que dependem de você, né, também, de forma indireta, pode receber, né, alguns resultados relacionados a essas escolhas, tá? Mas são as escolhas, né, que a gente faz e que vai formando os nossos valores, né, como a gente segue na vida, né? Então fica aí, né, a pergunta, né, o que eu pretendo, né, para a minha vida? Quais são os valores, né, diante das escolhas que eu estou fazendo? O que está sendo favorável a mim ou ao outro, né? Eu estou respeitando o meu ser, né? A minha essência, né? As escolhas que eu faço dizem mais respeito a mim, aos meus desejos ou aos desejos de outras pessoas, né? Ou de outro ali ao meu redor. Então, assim, esse portal, ele traz, o mês de junho, eu digo, né? Ele traz muito essa definição, muitas questões que estão aí, né? Que é onde, sabe aquelas questões que a gente vai empurrando com a barriga? Ah, lá na frente, mais para frente Eu eu resolvo. resolvo, Ah, mas mais para frente eu resolvo. E a gente vai só acumulando o problema, né? Ou fazendo com que essa bola de neve, né, cresça cada vez mais. E aí até que, de repente, um outro pode resolver por você, né? Se a gente não ficar atenta, né, a escolha o outro faz e faz no seu lugar, né? Faz por você. Ou seja, você acaba nem escolhendo nada, né? Se demorar muito. Então, ficar atento nesse sentido, né? Porque os enamorados, ele trabalha muito essa questão das escolhas, dos valores, né, que a gente busca para a nossa vida, o equilíbrio, né, o espiritual e o material. Então, o 6, ele traz muito isso, né, essa questão do equilíbrio, da harmonia, entre as pessoas, entre os familiares, a da harmonia consigo mesma, né? Então, você tem que estar em paz, né? Com bastante serena para poder fazer as escolhas mais assertivas, né? Para que a sua vida possa fluir de uma maneira melhor, né? De uma maneira mais de acordo com os seus valores, com aquilo que você quer para si mesmo. E aí, dentro dos arcanos, tá? Quando a gente soma, tem o 6, né, do dia, 6 do mês e o 6 do ano, quando a gente soma os 6 e 6 do dia e do mês, vai dar o 12. A gente traz um arcano que fica um pouco oculto aí, né, que é o enforcado, que também vem com aquela questão aí, né, dos sacrifícios, né, de olhar a vida de uma outra maneira, né, de realmente desapegar, né, de não estar no controle, porque nós, na maioria das vezes, eu acredito que sempre, né, a gente não tem controle de quase nada, né, nem de nós mesmos, né, às vezes a gente se surpreende com as nossas reações, né? Então, esse 12 ele está um pouco oculto, porque eu acredito muito que esse sacrifício esteja nas nossas escolhas, porque são momentos decisivos, sabe? Que podem ocorrer e que vão fazer a gente escolher, vamos sofrer nessas escolhas, porque serão escolhas difíceis, mas não vai dar para fugir, não dá para fugir, eu acredito muito nisso. A gente tem que estar bem madura o suficiente, como a Sol falou, a gente tem que deixar de ser adolescente para poder realmente, de fato, escolher e ser responsável por essa escolha, né? Não dá para jogar a culpa no outro, não dá para falar que não sabia, tá? É assumir mesmo, eu escolhi isso e pronto, a responsabilidade é minha, né? E aí, com essas escolhas, a gente vai
evoluindo, né? Aí vai evoluindo, largar os velhos padrões, né? As crenças limitantes. Então, tudo isso tem muito a ver com essa energia desse portal, tá? E aí a gente chega no arcano 18 da Lua, né? Que é a palavra-chave aí, né? Alguns conflitos internos profundos por conta das emoções, né? É o contato com as nossas, né? Com as nossas sombras. Então, é aceitar do jeito que a gente é, de fato, mas se a gente não gosta do que somos, a gente tem sim o poder e a responsabilidade de mudar tudo isso, né? Que é o que já vem trazendo esses portais, né? O portal 5 já vem pedindo uma transformação, né? E o 666 ele vem aí para, é um checkmate, é agora ou nunca. Verdade. E aí a gente trabalha essa questão, então, de trazer coisas, né, que estão lá no nosso inconsciente, né? Buscar mesmo alguns requisitos ainda que a gente não gosta, né? Do que a gente faz, de como nós lidamos com o outro, ou até tratamos a nós mesmos, né? Para que a mudança possa ocorrer. E aí a Lua traz muito esse magnetismo, né? Então, cuidado com as ilusões, cuidado para não criar muita fantasia, né? Com a nossa imaginação fértil, né? Porque o pensamento, ele é muito fértil. E aí a gente pode se enganar por conta de algumas ilusões, né? Então, tomar muito Exato. cuidado com isso. Oli, E por final, oi. não, Fala. você vai falar agora do... Bom, por final, vai. Ermitão. É o ermitão, O exato. ermitão. Eu queria que você falasse, que é o nosso trampolim, né? Isso. O ermitão, ele vem, né, com o 666, que dá o 18, 1 mais o 8, a soma, dá o 9. Né? A Cris E o colocou 9... aqui, isso mesmo, Cris, com a redução teosófica a gente tem o 9, é isso aí, que é o ermitão. Isso, o ermitão. O ermitão, eremita, né? É o eremita. O 9, ele vem, eu vejo o 9 como um fechamento desse ciclo. Então, a partir do momento que você fez as suas escolhas, com maturidade, com responsabilidade, respeitando a si mesmo, aí vem o 9 para concluir, para fazer o fechamento, né? Então, o ermitão, se a gente observar a cartinha lá do ermitão, ele está com uma luminária, né? Então, ele está saindo das sombras e indo para a luz, né? Na verdade, o ermitão é a própria luz, né? No meio da escuridão. Então, encontre o ermitão dentro de si, né? E saia dessa sombra, né? Dessa escuridão para a luz, né? Então, a lua é a sombra e o sol é a luz. Para a gente chegar na luz, né? A gente tem que deixar muita coisa aí para trás, né? É o famoso desapegar, tudo isso que a gente já falou. E o eremita, ele vem para auxiliar nesse sentido, né? Então, é um momento mesmo mais solitário, mais introspectivo, né? Onde a gente vai reavaliar a nossa vida, principalmente nas relações, né? E aí tentar, com essa introspecção, redescobrir, né? É uma autodescoberta, eu vejo o ermitão, né? Então, é aquela luz realmente no fim do túnel, e aí a gente trabalha bem isso, tá? Então, assim, esse portal 666, o primeiro portal do mês de junho fala isso. Depois tem os outros aí, depois eu vou falar um pouquinho. Agora é a Sol. A Sol vai falar mais um pouquinho. Falei muito. Pode complementar, mas, Li, antes um pouquinho. Eu acho que, como você trouxe essa questão, né, desse fechamento, dessa síntese dos arcanos, colocando de modo prático, né, a gente poderia dizer que o mês agora, o portal 66, ele pode sim ser um grande divisor de águas, né, para a gente, porque a gente já vem trabalhando, pessoal, isso não é uma coisa nova, né? A gente já está trabalhando nossas emoções, a gente já vem tendo assuntos difíceis para serem olhados, encarados. Nós já fizemos algumas mudanças, né, importantes. O ano passado, acho que muitos de nós foram
né, acometidos por várias situações de mudanças, e assim, mudanças talvez muito mais dentro, né, do que fora só, mas olhando bem para todas essas nossas, nesse nosso processo evolutivo, esse portal, ele vem com uma conexão muito forte com o nosso ser, né, enquanto seres humanos. Então vem essa análise de que tipo de ser humano a gente pretende de fato se tornar a partir de agora. Né? Não é uma questão pontual, né? Eu quero ser um novo ser humano. Não, é o que você pode fazer já, porque o portal ele vai amplificar isso, porque ele é um portal, né? Tem uma tríade, é um triplo 3, ele vai potencializar isso. Então é importante a gente assim, iniciar um processo de autorreflexão. A Sol falou muito do auto-amor, essa permissão, né, de também ser feliz. O que é que te prende para você não ser feliz? O que é que te faz não olhar para a tua felicidade? Então é realmente fazer esse trampolim energético, essa possibilidade desse salto quântico, porque o 9 ele é a finalização, né, de um ciclo, querendo ou não, elementar, e a gente vai passar para alguma coisa, né, num nível acima, e se a gente estiver aberto, né, se a gente quiser realmente trocar, ter esse movimento energético positivo para a gente vai conseguir saltar. Com certeza, a gente vai olhar principalmente para os nossos relacionamentos. Como é que eu me relaciono com meu filho, com a minha mãe, com o meu relacionamento afetivo, como é com meus colaboradores, com o meu trabalho em si, como é que eu me relaciono com a minha saúde, né? Então, tudo isso é uma autorreflexão. Para exatamente como a Sol colocou, partir de mim para o outro, e aí entender o espectro desse outro, como é que eu posso me relacionar melhor com esse outro? A partir do autoconhecimento, do meu relacionamento comigo mesmo. E na sequência, é que como esse impacto coletivo vai ocorrer a partir da minha relação comigo, com o outro e com esse todo, que é o que é esperado da gente, né? A melhora dessas relações, e esse crescimento, né? Então vem aí todos esses arcanos que a Li bem trouxe, que é um posicionamento, gente, quando a gente fala em portal 666, é o portal do livre-arbítrio, literalmente. Você que vai dizer para onde você vai. Você vai ficar na mesma? E falando que a sua vida não está mudando? É uma escolha, né, Sol? Complementa aí, Sol. Nós somos bem complicadinhos, né? Então, eu acho assim, nós temos tudo, a faca e o queijo na mão, eu acho. Porque sabe o que acontece? Eu vejo muitas vezes que a gente esquece que a gente é um ser único. E que por mais que muitas vezes a gente coloque assim, as escolhas na mão de outros, porque é mais cômodo, no final a bomba estoura dentro de nós, porque nós não vamos ficar eternamente satisfeitos. Não, faz para mim, não vou fazer agora. Depois fica, por que eu não fiz? E você não pode nem chegar num diálogo, porque a pessoa vai fazer do jeito que ela quer fazer, que você pediu. Então, eu acho que nós temos que lembrar que nós somos únicos, que nós trazemos uma bagagem, né, uma mochilinha nas costas, e que a gente vem aqui para usar os utensílios que está ali, mas que ao mesmo tempo a gente carregou muita coisa que a gente pode descartar para os ombros ficarem mais leves. Eu acho que quando a gente se conscientiza que tudo parte de nós e tudo depende de nós,
e mesmo em relacionamentos, porque os nossos relacionamentos, também muita coisa depende de nós. Por mais que reverbere a nossa volta, quando a gente tem essa consciência, nós vamos pensar duas vezes, não vamos virar porra louca, né? Então, aí a gente começa a viver mais leve no sentido das escolhas bem feitas. Qual é a escolha melhor para mim? Porque nós não estamos mais com a tela em branco. Nós já fizemos muito rabiscos na tela da nossa vida. Agora a gente tem que pôr uns acertos, um retrato melhor possível que a gente possa fazer. E não ser tão exigente, sabe? Exato. Eu acho que a nossa caminhada, ela é tão linda. Olha, mesmo nos momentos mais difíceis, eu sempre falo, se pergunte o que a vida está querendo que eu aprenda. O que a vida está querendo me dizer, sabe? Porque nada é por acaso. Ou a gente criou, ou a gente está tendo uma consequência de algo já criado há muito tempo. Com certeza. Então, tudo é aprendizado, tudo é fortalecimento. Então, é esse amor que a gente tem que ter, sabe? É esse amor de compreender, que sabe, puxa, pisei na bola, mas tudo bem, então eu vou consertar porque eu me conscientizei disso. Ou não, né? O que eu gosto de fazer, que me dá o prazer de fazer, tire isso um tempo para você, todo mundo tem direito, porque você vai se preenchendo, você vai se conhecendo, sabe, pessoas novas. De repente a gente fala, analise os seus relacionamentos, e fica uma mesmice, e aquilo você toma como verdade. E tem tanta gente bacana para te ensinar, para atravessar na sua vida. Você volta para casa, para o teu ninho, mais reconfortável, mais confortável, mais olhando a vida com outro olhar, mais renovado, né? Então, eu acho que a vida é isso, é você... Os relacionamentos na vida, eu acho que é um presente. É claro que tem gente que a gente não gosta, não vai com a cara, e não suporta. Aí, sabe, hoje a vida já me ensinou que você só se afasta, se não for possível, você, né, faz um desfurdinho de vez em quando, dialoga, porque é assim que a gente vive, porque não tem jeito. A gente dá murro em ponto de faca, não vai dar certo, sabe? A gente vai brigar com a gente mesmo. Então, a gente fala, parece utopia, mas viver é tentativa e erro, não tem jeito, não tem outra forma de viver. Então, eu acho que a gente tem que aceitar, assim, é um treino de aceitação, mas não aquele aceitação de sabe, aí eu aceito, é assim, Deus quer assim. Não, é aquele aceitar que eu já entendi. Não vai dar para ser diferente. Então, como é que eu vou viver melhor nessa situação? Exato, a compreensão, entendeu? né? Só aceitar é é compreender. Melhor, não dá para mudar. Não dá para mudar isso. Né? Muitas vezes você está passando um momento difícil, por exemplo, financeiro. Tem jeito? Não, nesse momento não tem. Não dá para mudar. Eu não tenho uma maquininha de fazer dinheiro. Então, como é que eu vou passar melhor dessa forma? Porque a gente sofre muito com as coisas materiais nesse planeta ainda. As coisas materiais derrubam a gente. Então, se a gente não se fortalecer por dentro, fica cada vez mais difícil. Então, é um desafio muito grande a vida, né? E a vida é isso, é tentativa e erro. Então, é relacionamento, é sucesso. Então, a gente tem um molde externo que, infelizmente, ele é bom por um lado, mas ele também nos massifica pelo outro.
Então, nós temos que usar aí o equilíbrio, né, a sabedoria do nosso 9, né, as escolhas mais assertivas desses 6, fazer mudanças do nosso 5 e continuar a viver. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Né? Isso Tem mesmo, jeito de a Sol. gente amadurecer o nosso olhar. Aí sim. E rir da própria vida, gente. Sorria. Você está sendo filmado. Ô, Sol, eu queria pegar esse gancho teu aí e pensar um pouco, né? A gente teve o Portal 666, que vem com essa roupagem do coletivo 2022. Se a gente olhar 9 anos, né? A gente retrocede 9 anos, nós tivemos um portal semelhante, que também é um duplo 6, né? Na verdade, uma tríade de 6, que foi em 2013, 2004, né? Então, a gente pode fazer uma retrospectiva aí dentro do caminhar, e vale, sim, olhar um pouco aonde é que nós estávamos, né? Em que movimento nós nos encontrávamos naquela época. Então, por exemplo, 2013, né? A gente teve alguns acontecimentos no nível global, mas individualmente, onde nós estávamos? Quais foram as áreas que realmente foram impactadas, né, em nossas vidas? Em 2004, eu, por exemplo, engravidei em 2004 e a gente sabe que a questão da geração, a questão da família, do ninho, de você realmente se reordenar, né, a partir de um processo de intenções, né, porque era uma intenção, era um planejamento. É claro que a gente sabe que 2004 a energia é um 6 também, mas ela é um pouco diferente dessa de 2022, porque essa de 2022 nos projetam para o mundo, né, ela pede para a gente uma conexão maior com a nossa, né, essência, né, enquanto ser planetário, habitante planetário até, né? Mas agora, pensem um pouco, por exemplo, aqui a Jo, né, tá falando, nossa, eu tomei uma decisão muito errada em 2013. Então é por aí, Jo, é entender, não é que você vai ter talvez uma decisão, e aí entra um pouco que ali trouxe a Sol das escolhas, mas talvez esse aprendizado desse tempo você vai colocar agora em prática, para que você realmente possa fazer uma escolha mais acertada, mais direcionada, né, para aquilo que você tem em mente, porque há também um amadurecimento. A gente passa por uma ciranda aí, né? Porque você vê, ela diz, eu tomei uma decisão errada. Ela não tomou a decisão errada. Para aquele momento foi a melhor decisão que ela teve. Hoje ela entende que poderia ser diferente. Então você vê a experiência que ela ganha. Pô, não vou fazer nunca mais isso não deu certo, né? Então vou fazer diferente. Você vê, essa é a sabedoria da vida, né? A gente aceitar, quando ela fala, tomei uma decisão errada, ela não tomou a decisão errada, ela tem que entender que era aquilo que ela decidiu porque era o momento que ela, não é? Eram as Então, ferramentas, né, tipo que ela de possuía. coisa, né? Então, acabou, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Hoje já faz diferente, já tem um outro olhar. É isso que é gostoso a gente ver na vida. É a gente, sabe, esse auto-perdão é isso. Putz, caramba, eu não devia ter feito aquilo. Já fez, era, sabe, fez burradinha. Mas hoje você está vendo que foi uma burrada, mas não, foi uma grande lição. E eu também, em 2013, eu ter feito lá uma meia dúzia. O Tony também aqui foi a decisão, eram as ferramentas, né? Nada acontece por acaso, né? A causa, né? Então ela tomou aquela decisão porque realmente tinha que acontecer aquilo, ela tinha algo a aprender com a decisão, e hoje ela é quem ela é por conta dessa decisão.
Exatamente, é um processo evolutivo, né? processo. E essa caminhada, ela é aquilo que a gente falou agora, né, do eremita, ela é muito solitária, porque ela vai te trazendo, municiando o tempo todo esses aprendizados, consolidando esses aprendizados. Olha, o portal 666, ele vem para consolidar aprendizados também, né? Então, é para que a gente olhe bem toda essa movimentação que a gente vem sendo aí, tem a oportunidade, né, de fazer diferente, então olhar para essas oportunidades e realmente se colocar de maneira mais verdadeira, porque o 6, ele nesse alinhamento, ele pede verdade, ele é fiel, né? Fiel ao quê? A quem? Realmente. Né? Ele trabalha muito essa conexão, esse elo de quem eu sou, do que eu sou, o que eu posso ser, né? Então, essa conexão dessas escolhas vai depender muito de como a gente quer se projetar nesse mundo. Então, olhar bem, né, para todos os nossos passos, os nossos percalços, né, o nosso percurso evolutivo, porque é isso, a gente vai ter aí uma oportunidade de realmente dar um salto. E aí as pessoas que estão conectadas, porque ele fala muito do despertar espiritual. Não, você tá aí, Li, tá aí. Deu um. E fala muito desse despertar. Então, todos nós, gente, fala para mim, quem tá nessa live aqui que não tá sendo sacudido? Sacudido assim, ó, toi. Porque tem muita coisa que a gente precisa fazer diferente. A gente está tentando sempre fazer o que dá, né? Vamos fazer o que dá. Mas não vai dar, porque não é assim que a gente vai resolver. A gente vai precisar, assim como Einstein falava, né? Que um problema ele só pode ser resolvido se a gente não da mesma forma de como a gente criou o problema. Então a gente vai ter que mudar isso. Mas também criando um caminho de mais aproximação com a nossa realidade, né? Não fazendo coisas que não estão ali alinhadas. O Tony pergunta, vou mandar aqui para as meninas, como a numerologia vê essa aplicação nas constelações familiares? Puxa, bem bacana essa pergunta, né? Porque faz todo sentido, Tony. Eu não sou uma exímia consteladora, eu conheço um pouco. As meninas querem complementar e eu vou falar algumas percepções minhas, né? A gente está falando do embrião, né? O 6, ele é o embrionário, né? Ele tem ali a conexão com o ninho, como a Sol colocou no início da live, que é essa conexão com o nosso ventre, né? Com todo o nosso percurso, né, enquanto ser na jornada. E aí, quando a gente fala dessa constelação das nossas relações sistêmicas, né, como é que elas se dão, a gente entende que nós vamos ser impactados, porque nós vamos ter que trabalhar numa escala que bem foi colocado aqui. A gente está falando desse triplo 6, primeiro, enquanto indivíduo, depois eu e o outro, e eu e o todo. Então, ela traz uma ligação sistêmica, ela tem um fio condutor aí importante. E tudo parte do coração, do sentir. Então, é como eu me projeto a partir do que eu sinto, né? Então, querem complementar, meninas? Aí eu pus um... Eu diria também, porque a gente sabe, a constelação familiar, ela também trabalha um grande laço reencarnatório. E a gente sabe que nós trazemos tanto o gene, pai, mãe, né, da família. Isso está no DNA. Hoje está mais do que provado que nós trazemos muitas coisas do DNA, né? Então, existem situações que precisam ser quebradas, que também é nossa responsabilidade. Quando a gente tem uma família, uma repetição, a gente tem que ter muito cuidado e a responsabilidade de quebrar
essa repetição. E eu estou tocando nesse assunto porque eu sou, assim, uma, uma eu vivi isso na minha família, né? O caminho de um meu pai e o caminho do meu irmão era muito forte, inclusive em aparência, em toda aquela trajetória familiar de vícios, de coisas assim, que você via que estava sendo repetida, de avós, de tataravô, de tios, de tudo, era tudo, sabe, uma coisa, e isso é uma coisa que influencia, sim, no nosso DNA. E nós precisamos prestar muita atenção nesse tipo de ambiente que a gente vive em relação a isso. Porque a constelação familiar, e eu peguei esse lado porque eu sou a prova viva disso. Inclusive, quando eu li, eu identifiquei bastante isso, porque essas repetições, nós precisamos ver que parte que está da família. Se é a parte da mãe, a parte do pai, e como quebrar isso. Porque é uma grande responsabilidade também na constelação familiar, nós quebrarmos repetições. Porque senão vai passando de geração a geração. Então, eu acho os padrões, né? Os padrões, e a numerologia trabalha com os padrões, né? Trabalha com padrões nas lições, nas tendências, nos desafios. Então, nós temos padrões, e nós, até as próprias dívidas kármicas, né? Que são desafios que a gente traz, e se a gente não quebra, isso passa, porque está no nosso gene, porque está no nosso DNA. Então, é uma coisa de estudar bastante, viu, Tony? Eu falei assim um pedacinho só, se falei bobagem aí, você diga, mas é uma coisa que é, assim, que eu tenho lido, né, e que a gente entende esse tipo de coisa nesse sentido. Então, eu acho que quando a gente começa a falar com algum consulente, ele não precisa ter situações repetidas, mas pode ter até uma coisa que parece, como é que a palavra me fugiu, quando você é obsessiva com alguma situação, sabe? E aquilo fica na tua cabeça, fica. Então, isso são coisas que a gente traz, e são coisas que precisam ser quebradas. Então, eu acredito muito nesse caminho com a constelação familiar, que eu acho que é perfeitamente irmãzinha, viu, Tony? Que uma ajuda a outra e complementa muito bem. Era isso que eu tinha. O Tony está colocando aqui, essa configuração me leva a pensar sobre a amplitude destas posturas de acolhimento e aceitação muito mais ampla, ainda mais pelas questões globais que estamos vivenciando, né? O planeta como, né, um grande todo, né? Isso mesmo. Porque, veja, uma coisa que a gente vai até trazer agora, acho que ali entra num momento bem interessante, que a gente está falando, né, sempre dos aspectos mais iluminados, né? Os aspectos luminosos dessa tríade. Mas a gente sabe, no momento atual, e o 6, ele além do amor, ele também traz um aspecto da sombra do amor, né? Que é toda essa questão nossa, né, do nosso dia a dia, da violência, da falta de respeito, da gente não ser recíproco, né, um com o outro, da guerra em si, né, o 6, ele fala muito da união, mas também da desunião. Então, a gente precisa entender que tudo isso também, Tony, e assim, todos que estão vendo, isso é sistêmico, né? Então, a gente não pode deixar de pensar que nosso continente não faz parte desse todo. Faz, e nós também somos impactados com tudo isso. Isso é uma verdade, uma realidade.
Mesmo Pode. porque, Roberta, se a gente for pensar em termos reencarnacionais, né? Não sei se essa palavra existe. Quantas Reencarnacionista. quantas reencarnações nós já não tivemos nesse planeta? Então, quanto nós contribuímos para essa bagunça toda que hoje a gente está aqui dizendo, vamos consertar? Nós somos, está no gene social, né? Está no gene social, está no DNA social. Nós também contribuímos muito que está havendo hoje, né? Provavelmente em algum momento contribuímos para a guerra, para a paz, conflito. Então, hoje nós temos um pouquinho mais de consciência para que possamos, qual é a nossa parte nessa bagunça que nós ajudamos a formar, né? Exatamente. Li, e aí falando das sombras, né? Acho que vale também pensar até na sequência, né? Também do triplo seis, né? Sim, sim. Na cabalística, né, a gente trabalha muito com triângulo invertido, né, onde a gente avalia também os nomes, né, das pessoas. E existe a sequência, né? 333, 666, então são números iguais, né? Repetidos aí 3 vezes, né? Ou mais. E na cabalística, essa sequência, ela é negativa, né? Então, ela revela um pouco dessa questão aí das sombras, né? Então, traz muito essa questão da dificuldade, né? De viver em sociedade, da dificuldade de viver em família, né? São os conflitos, né? Os desentendimentos, porque um não compreende o outro, né? Então, o 6, a sombra do 6, ele traz muito isso, né? Então, ao mesmo tempo que o 6 é família, né? É a compreensão, o equilíbrio, a harmonia, ele pode ser todo o oposto, né? A parte contrária de tudo isso. Aí traz conflitos, né? Alguns desajustes também, né? Principalmente na família, né? Aí, às vezes, tem a discussão com pai, mãe, filho, né? Então, a incompreensão ali acaba trazendo muitas consequências, né, para essa família, para esse filho que busca alguns resultados, né, mas saciar, né, os seus desejos, satisfazer, né, as suas necessidades de um modo ruim, né, não interessante, não legal para ele, né, e acaba prejudicando. Então, de novo, né, as escolhas traz consequências, né, e a sombra do 6 é isso, realmente esse não entendimento, né, principalmente na questão da comunicação, né, porque todo mundo, um acaba querendo uma coisa, o outro acaba querendo fazer, né, fazendo do jeito dele. Então, a incompreensão, ela acaba trazendo esse lado aí, sombra do número 6. Também a questão de controlar, né, porque às vezes o 6 ele pode ser muito possessivo, né, e aí ele Ciumento, acaba né? ciumento e acaba controlando. Na verdade, assim, ele está utilizando, né, de determinados estratégias, palavras, manipulando, né? estratégias, manipulando, isso, exatamente, manipulando para que ele possa estar no controle em relação a uma pessoa, em relação a uma mãe e Perfeito. um filho, um pai e um filho. Então, o 6, ele traz muito isso. Por isso que ele pede realmente o equilíbrio, né? Não só olhar para o lado material, mas também para o espiritual, não só olhar para si mesmo, mas também para o outro, né? Assim como na visão sistêmica que vocês estavam falando, a questão de se eu mudo, né? Porque assim, o 6, às vezes, ele quer estar lá no controle e querer mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, né? Você só muda a si mesmo. E aí, sim, quando você muda, os outros que estão à sua volta começam a mudar, né? E aí, trabalhando isso de forma sistêmica,
é você, na sua família nuclear, né, com quem você reside. Se você muda, você vai perceber a mudança à sua volta, né? Se você muda no trabalho, você vai perceber a mudança no trabalho à sua volta. Se você muda na comunidade, você vai perceber a comunidade mudar com você, né? Se você muda na sociedade, a sociedade muda com você. Se você muda com o planeta muda com você. Então, são conexões energéticas, né? Tudo é energia. Perfeito. E essas conexões, elas estão aí elas se relacionam, né? Então, o meu biocampo se relaciona com o biocampo de outra pessoa, de um objeto, de um outro ser vivo, é uma planta, né? É um animal. Então, estamos todos conectados. E de acordo com a minha vivência, né? Com a energia, a frequência que eu estou emitindo, os outros também vão emitir a mesma frequência para mim. Então, se eu vejo a vida, né, o 6, ele também vê a vida muito mais o lado otimismo, né, otimista da vida, né? Mas, ao mesmo tempo, existe o oposto, né? É o lado pessimista, né? Então, assim, tudo depende de como você olha e tudo depende da atitude que você toma em relação à sua própria vida. Então, dependendo da sua mudança, da sua transformação, tudo que está à sua volta será transformado. Então, nessa energia, especificamente nesse portal e no mês de junho, né, essas mudanças, né, se você quer que algo definitivamente mude na sua vida, começa a mudar em si mesmo. Aí as coisas vão acontecer. Não tem ninguém que mude ninguém. Você pode viver 50 anos com a mesma pessoa, você não vai mudar. Às vezes você está com ela porque, né, tem gente que faz isso. Vou casar com ele, né? Ou com ela, né? Mas depois que eu casar, muda, né? E não muda, não muda, tá? Não, Depois só... que a gente... Fica, como é que se fala? Fica, não é pior, mas fica mais evidente aquilo, né? Exato, exato, né? Porque enquanto namorados, né, ninguém está vivendo sob o mesmo teto, né? Depois, mas se você já percebeu que ali, né, a incompatibilidade entre vocês, né? E por que ficar forçando? Né? É você que quer a sua essência, que quer forçar, ou é o seu ego, o seu orgulho, né? A sua possessividade, o seu controle sobre o outro? Então, Olha aqui, ó, até a Fá está colocando. É muito comum, depois de ter filho, muda. Escutamos muito isso. Realmente, e muda mesmo. Depois de ter Doce filho, mudam. muda. Muda. Vai Ai, embora, meu Deus deixa do céu. sozinha, você cuida, Então, muda tudo. muda tudo, né? Muda para Nem você, sempre, né, né? gente? Porque, Nem nem sempre. sempre, nem sempre. Tem Mas brincadeiras à parte, cada caso é um. sim, exato. Mas o 6 é isso, né? O 6 é essa relação que é intensa, né? Que principalmente quando a gente tá vivendo sob o mesmo teto, né? Então, teve um rapaz que perguntou sobre a constelação, né? É a energia do pai, energia da mãe, né? Então, é a energia da gestão, né? É a energia do sucesso, né? Então, como você se relaciona com essa energia, né? Com seu pai, com sua mãe, como você se vê hoje, né? Honrando, Então, né? Tudo isso, honrando, né? Isso, exatamente. Então, essas situações todas vão definir os seus valores, o seu caráter, quem é você na vida, né? Então, a Exato. gente tem que tomar muito cuidado com essas escolhas, muito cuidado com as situações que nos levam aos erros, né? Então, o 6, ele traz muito isso, né? É serenidade, é o pensar, né? É o equilíbrio mesmo da situação, ver os dois lados, né? Para que a tomada de decisão, de decisão seja mais assertiva, né? Então, essa energia 6 é bem forte nesse sentido mesmo, dos relacionamentos, dessa
questão afetiva e da convivência também, né? E a gente, pegando aí o gancho do relacionamento, aí reforçando, tá, pessoal? Como a gente está no 2022, todo relacionamento estabelecido dentro de uma, né, vamos dizer, vibração 6, ele tende muito, né, a ser um relacionamento mais harmônico, mais moroso até, né, para algumas coisas. Ele acaba se equalizando com o tempo e traz, de alguma forma, equilíbrio. Quando a gente tem a união, a gente vai ter também a desunião, como eu falei, possíveis rupturas. Então, muitos de nós seremos também impactados aí pelo portal para romper padrões. Então, a gente está falando muito, até o Tony trouxe a questão do sistêmico, né, das constelações, mas é muito isso, da gente romper esses padrões que não nos fazem prosseguir. E é isso que é o convite bem grande, né? E quando a gente também vai romper alguma coisa, a gente tem que estar muito ciente de que aquilo é o melhor que a gente está fazendo. Porque o 6, ele cria vínculos. E muitas vezes em rompantes, assim, muito, né? Eu vou lá e já quero acabar com tudo, esse relacionamento não me nutre, vou lá, mas você não alicerçou, você não estruturou os seus pensamentos, você não está realmente pensando em todas as possibilidades, isso pode também ser um grande tiro no pé. Então, casais que estão passando por situações de dificuldades, sociedades que também não estão aí, né, tão bem assim, vão ser, né, convidadas a repensar essas parcerias. Então, pensem bem, quem está passando aí por algum momento, né, avalia bem para também entrar num circuito mais de vibração equilibrada, para não ser impulsivo, porque o 6 também ele fala muito do nosso emocional, né, aflorado, quando ele vem tá em desequilíbrio, como é que ele acontece, como é que ele pega a gente. Então, cuidem, tá? Porque o portal também, como eu falei, ele vai ser uma oportunidade para a gente saltar, mas se a gente não tá alicerçado, a gente pode dar um salto e cair, né, num buraco aí sem fundo, tá? Uma grande dica assim, para o número 6, né, que também é um número da contemplação, né? O 6, quando a gente fala em pensar, não é que nem o 7, né, que fica ali só no mental, né? O 6, ele está aqui para harmonizar, então ele vai contemplar a situação, né? Ele vai olhar para essa situação e um convite é a meditação, né? Eu acho que é meditar sobre as situações, para vai com serenidade fazer essa escolha, né? Fazer o que deve ser feito, né? Então, eu acho que a meditação ela é ótima, um ótimo exercício para contemplar toda e qualquer situação, né? Porque assim, de maneira mais clara, mais tranquila, com a mente mais aquietada, a gente consegue, então, tomar melhores decisões, né? E assim, complementando-lhe, você trouxe que a energia do mês 6 é uma energia 12, né? Que na verdade na redução ela traz um 3. Então a comunicação vai ser fundamental. Então, prestar atenção como a gente coloca, né, as nossas palavras, como a gente traz um pensamento à tona, a impulsividade, né? De repente eu não vou esperar nada, vou lá e vou fazer, pronto, não pensou, não raciocinou melhor, não alicerçou. Então, fazer tudo com muita calma. O 6, ele pede, né, de alguma forma, ponderação. Então, prestar bem atenção, gente, porque vai ser um mês bem, assim, divisor de águas. Nós vamos estar no 6º mês do ano, quer dizer, na metade do ano. A gente sabe que a segunda metade do ano nós vamos ter convites bem importantes enquanto seres humanos, né, e brasileiros,
falando assim, porque aí está o impacto coletivo das nossas decisões. Então, Exato. é ter responsabilidade, é assumir as responsabilidades das nossas escolhas, né? Temos E mais alguma posso só... pergunta? Pode continuar. Ah, tá. Então, só em junho, tá, gente? O próximo portal, então, o 6, esse é o maior, porque é 6 raiz, né? 6, 6 e 2022, que vai dar um 6, né? Mas o próximo portal, que é 6, 6 e 6 também, é o do dia 15 de 6 de 2022, que cai numa quarta-feira. O regente é o planeta Mercúrio. Mercúrio é o planeta, né, da inteligência, né, da sabedoria, também das mensagens, né, de trabalhar os negócios, tá? A gente tem aí o elemento ar, então ele é muito mental, então está muito no nosso campo mental. O arcanjo é o Gabriel, e aqui a gente pode trabalhar, né, a forma de nos expressar, né, que aí vem a questão da comunicação, né, da inteligência e principalmente nos negócios, né? Então, quem tem aí alguma decisão a ser tomada relacionada ao trabalho, a questões mais materiais, é um ótimo portal para conectar, né, essa energia. E depois a gente ainda tem, cadê? Dia 24/6 de 2022, é um outro portal que, né, resumindo aí, né, a redução dos números, dá o 666. Aqui a gente vai cair numa sexta-feira, o regente é Vênus, né, o planeta Vênus, então está bem ligado aí a questão, né, dos relacionamentos afetivos, né, do amor, da bondade, só que nós estaremos na lua minguante, então muito cuidado com a conexão com o que vai pedir, porque a lua minguante é uma energia, né, que está minguando, né, eliminando, diminuindo, tá? O elemento é o fogo, né, do planeta, então, e o arcanjo é o Anael. Então, é ótimo para a gente também se conectar aí com essa energia. Então, assim, junho, mês 6, 666, então é relacionamento assim que, sabe, ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Mas é isso mesmo, né, meninas? Acho que temos mais alguma pergunta? Alguém queria saber mais alguma coisa? Bom, se não, a gente pode ir para o encerramento, né, meninas? Eu queria agradecer vocês aí pela nossa partilha, né, pelas nossas ideias, as percepções desse portal, que vai ser um portal bem estrutural também, né, de alguma maneira, né, porque ele traz essa força aí das nossas escolhas. Então, tudo que a gente escolher a partir de agora vai ressoar nesse caminhar. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para fazer. Tem também essa possibilidade que a Ali trouxe das meditações, pessoal. Quem é conectado, quem gosta, né, de se conectar aí com as questões mais metafísicas e, enfim, se sente amparado, né, por estar nessa interiorização, né, consigo mesmo, pode trabalhar, né, dessa forma, assim como terapias energéticas, tudo que você puder fazer para te equilibrar, aproveite, faça e traga para si, né, essa responsabilidade maravilhosa aí de ser esse novo ser humano que você aí tem esse compromisso, né? Porque a gente veio com compromissos, né? Então a gente precisa executar, não é assim? Sol, quer falar alguma coisinha antes de partirmos? Eu só queria mais uma vez agradecer, né, por esse bate-papo gostoso, que a gente fala, estamos entre amigos e a gente é um conversar bem gostoso. E eu só queria deixar uma última mensagem para todo mundo, que eu acho que vem bem a calhar, que é justamente uma frase que eu gosto muito do Gasparetto,
que ele falava, a vida te trata como você se trata. Então, que a gente se trate com carinho, com amor, para que a vida também nos trate assim, né? E no próximo encontro, no próximo portal, a gente não tem a reclamação, não esquecer da vida, né? Como é que fala? Naquele reclame aqui, a gente não tem uma reclamação para fazer. Então, eu acho que é isso, é voltar para si, ver onde a gente está realmente pegando com a gente mesmo, né? Não, pecado não existe, é uma frase assim, mas onde a gente, onde está doendo na nossa alma para que a gente pare de botar um band-aidzinho assim básico e realmente vá no fundo da ferida para que a gente crie melhores relacionamentos, melhores apontamentos na nossa vida, que tudo começa na gente, que a gente possa descobrir em nós essa força que está aqui, né? A centelha divina, que é um pedacinho de Deus em nós, ela está aqui. Ela só precisa abrir campo para ela brilhar e fazer com que todos nós brilhemos também. Então, quero deixar essa mensagem que todos nós possamos realmente nos transformar na nossa melhor versão possível, né? Tá bom, obrigada, Sauli. Obrigado por todo mundo que está aqui. Eu queria agradecer também ao convite, Rô. Falar aqui com você no seu canal é sempre muito bom. A gente sempre aprende também, né? E é isso, quanto mais a gente conhece, mais responsável por nossos atos somos, né? Então, e assim, não se culpar, né, pela atitude que não foi tão assertiva assim. A gente tem tempo, nós estamos aqui numa experiência humana, então a gente pode sim errar, né? Mas é sempre a pergunta, né? Como posso melhorar cada vez mais, né? E aí fazer o nosso melhor, né? Então, todo ser vivo, né? Desde uma pequena a célula, está ali sempre, né? Em busca da sobrevivência. E nós somos assim, né? O ser humano, a raça humana, né? Ela vem sobrevivendo, né? Isso. E aí a gente sempre tem que estar buscando o melhor possível, né? O melhor para que a gente possa evoluir agora sim, não só materialmente, né? Não só sendo hostil com o planeta, com a natureza, mas trabalhando a congruência de tudo isso, né? Trabalhando de uma forma como eu posso ser com o outro, né? Como eu posso estar no planeta e assim por diante. Então Maravilha. É isso. Gratidão. Gratidão, Vamos. meninas. Eu queria agradecer vocês pela parceria, né? Sempre vocês topam aí fazer esses movimentos e eu sou muito grata porque a gente também cresce com eles, né? E trazer uma percepção, já começar a falar sobre esse portal dentro desse mês de maio, acho que já começa a despertar nas pessoas essa questão da conexão, né, de entender que é possível a gente sim trazer essas vibrações quando a gente começa a entender o que elas também estão pedindo da gente, porque realmente a gente fica, né, muitas vezes sem esse entendimento. Então a nossa função, eu acho que é a nossa missão, né, falando assim, enquanto numerólogas, é realmente trazer esse entendimento e trazer essa clareza, né? E vocês sabem, né, eu canalizo algumas mensagens e aí hoje eu canalizei uma mensagem para a gente poder fechar a nossa live, né, e é da minha mestra, daquela que está comigo agora fazendo uma das minhas psicografias aqui, e ela trouxe bem assim, sobre o portal 66, né, dizendo que o portal ele é uma ponte
a ponte mais verdadeira já vista. E para atravessá-la, só se faz necessário a sua vontade. É o elo entre o aqui e o durante. A travessia pode ser divertida, acolhedora e inesquecível para aqueles que confiarem seus corações no sentir. Vamos atravessá-la? Então fica aí o nosso convite. Consuelo Miríades, a minha mestra que está trabalhando comigo agora. E eu agradeço a todos que participaram, que estiveram conosco aqui nessa noite. Quem não pôde assistir ao vivo, que também, né, seja agraciado aí com as nossas reflexões. Um grande beijo a todos. Um beijo no coração. Beijo, Pri, que bom te ver. Uma hora você vem aqui fazer com a gente a live, né? Trazer aí teus conhecimentos maravilhosos aí para todo mundo. Beijo a todos que estão aqui, que se conectaram conosco, né, nesse dia. Agradecendo de coração a Jo, a Regina, enfim, tanta gente linda que passou aqui. Pri, todos vocês, viu? A Fá, muito obrigada, né? Tanta gente maravilhosa, a Cris, todos vocês, muito obrigada. E mesmo aqueles que eu não consegui falar, né? Porque tanta gente que entrou, gente. Beijo no coração de vocês, um excelente portal. Vamos começar a amadurecer, colocar as nossas intenções, né? Para valer. E vamos mudar mesmo aquilo que a gente precisa mudar. Vamos parar de imputar ao outro responsabilidades e culpabilidade. Nós somos responsáveis por nós mesmos, pelas nossas atitudes, nossas escolhas, por tudo. E não adianta ser, como a Sol falou, duro na queda, ser crítico, que não vai te levar a lugar nenhum. Beijo, gente. Boa noite. Gente. Tchau, obrigada. Viu? Obrigada Tchau, tchau. eu. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Li, tchau, obrigada.